Bem-vindos de volta, mais uma vez, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hoje sim, nós vamos encerrar o Novembro Negro com aquilo que eu me comprometi já há algum tempo, desde que comecei a falar da Bíblia. Eu disse que o povo preto é o povo original da Bíblia e chegou a hora de provar por A mais B que a Bíblia é feita de gente preta. É meu interesse falar nisso, então eu vou mostrar para você onde estão os pretos aqui na Bíblia. Eu já falei que a Bíblia é tudo menos religião, é ciências, é geografia, é história, é astronomia, é agricultura. Adão era agricultor, Caim era agricultor, a primeira profissão da Bíblia é do agricultor. A Bíblia é matemática e nós vamos fazer matemática agorinha mesmo. Lembra como é a regrinha de 3? Nos vídeos que a Bíblia não é religião, que eu estou fazendo, eu mostrei como foi que a Bíblia passou a ser religião. Por que a Bíblia passou a ser religião? E no último vídeo eu coloquei um depoimento de uma pessoa que tentou ser padre. E o que falaram para ele? Que Jesus foi aprender ocultismo, por isso que ele fazia as coisas que ele fazia. Eles só não falaram por que o Elias ressuscitou gente. Eles não falaram nada. Por que o Eliseu ressuscitou gente? Eles não falaram nada. Por que o Pedro curou o coxo? Eles não falaram nada. Por que até Paulo fez milagres? É só Jesus. Por que será que eles pegam no pé de Jesus? Enfim, vamos à nossa matemática do dia? Quando você começa a ler a sua Bíblia, logo no capítulo 1, versículos 26 e 27... Deus está fazendo o homem. Olha aqui, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E criou Deus o homem à sua imagem, não é assim mesmo? E logo em seguida, Adão já foi fazer o que não era para fazer. Seguiu o exemplo de Eva e comeu do fruto proibido. E o que foi que Deus falou para ele? Deus disse: és pó, e em pó te tornarás. Quero ver a explicação de um cientista. Por que uma pessoa morre e se torna pó de terra e não pó de estrelas? Eu não te disse que a Bíblia é ciências? Mas a parte mais legal chegou agora. Você sabe que nós estamos com uma crise de memória, não é? E a Bíblia tem muita distração. A gente começa a ler o Gênesis, logo depois vem Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, Esther. E só daí é que vem o Jó. Todo mundo já ouviu falar da paciência do Jó, mas quando ele foi provado, a gente vê que ele não foi tão paciente assim. Ele quer morrer. E ele está falando que antes que ele se vá, para nunca mais voltar à terra da escuridão, terra escuríssima. E se nós já vimos que Deus criou Adão do pó da terra, e a terra é escuríssima, que cor era Adão? Se Deus criou Adão à sua imagem, e Adão era escuro, escuríssimo, porque ele foi feito da terra, que é escura, escuríssima, qual é a cor de Deus? É preciso ter a mente investigativa quando a gente vai ler a Bíblia. Mas se isso não for suficiente, tem aqui mais alguns exemplos de como era o povo no início deste mundo. No Gênesis 9, 18 e 19 diz que os 3 filhos que saíram com Noé da arca, Sem, Cam e Jafé, foram aqueles que povoaram a terra. Então nós temos aqui da família do Jafé, vieram os Simérios, através do filho Gomer. Através do filho Magog, vieram os caucasianos e os sitianos. Os egípcios, etíopes e também os fenícios são descendentes do Cam. Ainda bem que eles davam preferência às pinturas, não é? Porque se fosse escrito a gente não conseguiria ler. Olha aí, muitas pinturas do Antigo Egito. E quanto aos fenícios, que eram descendentes do Canaã, os fenícios, assim como os povos do Antigo Egito, eram africanos negros. Não se esqueça, a megera, Jezabel, também era fenícia. Eu até já falei nisso no vocabulário do capítulo 10, quando eu apresentei os descendentes do Noé. Os antigos se comunicavam através de pinturas ou estátuas. Em seguida, eu vou mostrar algumas estátuas dos governantes da 25ª dinastia. Um deles consta na Bíblia em 2 leituras. O que faz parte da Bíblia é o rei Tiraca. Em Isaías 37:9, ele está como o rei da Etiópia. Em 2 Reis 19:9, ele é rei de Cuxi. Sabe por quê? Porque viviam em guerra, uns tomando o reino dos outros, e ele foi ajudar o rei Ezequias. No último vídeo da Bíblia Não é Religião,
Eu incluí aquele templo lá da Etiópia, aquele templo que foi feito de cima para baixo, você viu? E ainda agora no mês de novembro, no Novembro Negro, eu apresentei aquele povo que são os mouros, que dominaram na Europa por 800 anos, são descendentes do Cã. Olha como é que a Bíblia vai falar dos etíopes. No capítulo 20 do profeta Isaías, tem uma profecia simbólica do cativeiro dos egípcios e dos etíopes. Isaías 37, 9, o rei Tiraca é rei de Cuxi. E aqui está, em 2 Reis 19, 9, o rei Tiraca saindo para fazer guerra. Outra vez, atenção que aqui ele é rei da Etiópia. Que reino será que chegou para ele primeiro? No capítulo 8 de Atos, Filipe vai converter um eunuco etíope. Jeremias 13, 23, Deus está perguntando, pode o etíope mudar a sua pele? Depois, no capítulo 38, está aqui Ebed-Meleque, o etíope, que vai livrar o Jeremias do calabouço. Amós 9,7 diz, não sois vós para mim, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes. E quanto aos cabelos, a nossa marca registrada. Isaías 3,24 está falando sobre a encrespadura dos cabelos. No segundo livro de Samuel, nós vamos ver que o Absalão tinha uma cabeleira que pesava na cabeça e era tanto cabelo que deixou ele preso numa árvore. Será que um cabelo só crespo natural deixaria uma pessoa ficar pendurada numa árvore? Ou tinha que ser muito fechado? E aí, a história do cabelo ainda não convenceu? E uma trança? Você já ouviu falar de apropriação cultural quando um branco quer fazer uma trança? Olha aqui quanta trança está na Bíblia. Até Sansão tinha 7 tranças. Nos Cantares de Salomão, a rainha de Sabá se apresenta como morena e agradável, mas em inglês é black, é negra. Existe a palavra morena em inglês, do mesmo jeito que existe negra em português. Mas por que aqui é traduzida como morena e não como negra? Sabe o que mais que ela tem? Tranças. Está lá no capítulo 4, versículos 1 e 3, capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 5. Lembra que lá no Jeremias, Deus perguntou se o etíope pode mudar a pele dele? Porque ela é etíopia. E a negritude não acabou por aí. Olha aqui é que o Paulo está falando em 1 Timóteo 2,9. É para as mulheres não usarem muita trança. E a algumas pessoas foi concedida a graça de ver Deus. Olha aqui como é que o Ezequiel viu Deus. Ele viu uma cor de cobre polido. Era no capítulo 1, versículo 7. No capítulo 43, ele viu igual. Aparência como a aparência do cobre. A visão do Daniel no capítulo 10, 6. Os olhos eram como tochas de fogo. Os braços e os pés como a cor de bronze assacalado. E a visão de João no Apocalipse 1,14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, os olhos como a chama de fogo, os pés semelhantes a latão reluzente. No capítulo 2,18, ele tem a mesma visão. Baseado nas visões que nós acabamos de ler, qual desses dois você acha que melhor representa Deus? Já que o objetivo deste vídeo é todo sobre falar de cor, por que você acha que o Paulo disse para o sumo sacerdote Ananias, lá no capítulo 23, 3, do livro dos Atos, por que ele chamaria o sumo sacerdote de parede branqueada, se ele também fosse branco? Eu já apresentei esse tema em algum dos meus vídeos, estou só repetindo hoje Levítico 13, 13. Era o problema da lepra. Olha aqui o que acontece. Se a lepra cobriu toda a carne, então se declarará limpo. Todo se tornou branco. Limpo está. Depois, no capítulo 5, 27 do segundo livro dos Reis, Eliseu manda uma praga no funcionário dele que fez uma coisa que ele não queria. E a praga era a lepra. E foi assim que ele se tornou branco. Ele e toda a semente dele para sempre. Deu para entender? E até quando a gente vai apontar um problema, a galera não quer que a gente aponte. Quer que diga assim, não, tá tudo bem. E a famosa fama de mimimi que nos persegue, será que não começou aqui, não? A primeira que chorou aqui foi Agar, no capítulo 21.
quando foi expulsa de casa. Depois, olha quanto choro. Abraão chorou por Sara quando morreu. Esaú levantou a voz e chorou quando perdeu as bênçãos para Jacó. Jacó, quando encontrou Raquel, levantou a voz e chorou. Esaú e Jacó se encontraram e choraram. Jacó perdeu José e chorou muitos dias. José chorou quando encontrou seus irmãos. Mais uma vez ele procurou onde chorar. Entrou na câmara e chorou ali. Chorou tanto, tão alto, que os egípcios conseguiram ouvir. Quando encontrou Benjamim, chorou, e Benjamim chorou também. Chorou quando encontrou o pai. Jacó morreu, e muito choro veio depois daí. Muito choro por 70 dias. Um grande pranto por 7 dias. Esse é o grande choro dos egípcios, foi o que eles disseram, os cananeus. Por aí se vê que eles passaram, sim, a ser considerados egípcios. Também depois de 400 anos, já era hora, não? E aí você acha que tem sentido a gente ser chamado de mimimi? Viu como é que os homens choravam sem vergonha? Só uma mulher chorou aqui nessa história toda. Por isso que quem diz que o homem não chora é porque não leu a Bíblia. E olha que eu só anotei as passagens do Gênesis, hein? Só que eles continuam tentando tirar a gente da jogada. Até nos museus eles estão agora falsificando imagens dos egípcios. Olha aqui. No, they were dark skinned, but they were not black. But they are not Negro. Because look at the lips of the Negroes like that and the nose like this. It's not really the Egyptian origin at all. It's different, completely different. And this is why you cannot connect the Egyptian civilization with the African at all. It's different. Or from Syria, Palestine, Mesopotamia, it's different. So now, how do you think Zahi Hawass would act if he found artifacts in opposition to his publicly stated opinion? If the person in the top leadership position when it comes to ancient Egypt thinks this way, after having seen all of the artifacts that I have shown, after having read all these studies that clearly demonstrate that the Kemetu were genetically and phenotypically black, and if the leader acts this way, how then do the army of managers and the government employees act when they face yet another artifact that is clearly black? You have to reprogram your mind so that you can now see that many of the artifacts you have been shown and publicized about ancient Egypt are in fact fake or heavily transformed to look different from the original African. The fake bust of Nefertiti is not the icon of ancient Egypt. Here is the true icon of ancient Egypt, the statue of the god Osiris carved during the time of the pyramids. These are the features they don't show you. These are the faces of the gods they don't display. If ancient Egypt was multicultural, then there would be at least one soldier that looks Levantine or white. And if you say they were Nubian archers, then please point me to the white-skinned captain or general. I haven't seen any. Monuments are being defaced at an alarming rate, too. Manu Ampim, during a visit to Kemet and Nubia, mentioned the following. Widespread damage and deliberate recarving of temple images have allowed some Egyptologists to falsely portray ancient Egypt as a multiracial society, suggesting it belongs to world heritage rather than African history. As a result, many tourists receive a distorted view of the builders' true black origins. European and Arab actors have selectively altered non-African images, erasing evidence of African features. Only thorough, first-hand research of surviving temple evidence reveals that ancient Egypt was a black civilization. Eles podem tirar o que eles quiserem, mas a nossa música eles não tiram. Agora o que eu espero é nunca mais ouvir esse tipo de notícia. O dado que eu trago agora é alarmante. 500 casos de racismo e intolerância religiosa foram registrados nos primeiros 6 meses desse ano, somente aqui em Salvador.